PH Santos explicando por que a televisão vai acabar. Esses papos sempre eu acho interessantes. Simbora. Eu tava assistindo um documentário e comecei a refletir sobre o poder que a TV exercia, especialmente no final dos anos 80, nos anos 90 aqui no Brasil. Tudo que a TV tocava virava ouro, né? No sentido de percepção pública, não é que aqueles conteúdos necessariamente tiveram... Olha o Gugu. Suposto Árvore mandou R$5. Oi. Gente, quero dizer que a minha esposa está solteira. E... tivessem grande valor, na verdade nem tinha, mas a televisão ela conseguia ter uma capacidade de massificação enorme, alçava ao sucesso figuras, comportamentos, culturas. Esse vídeo não é uma análise definitiva, ele é mais uma reflexão sobre como a TV mudou ao longo do tempo, como um meio de comunicação que já foi fundamental na sociedade, ainda mantém certa relevância. Pô, inclusive, pra quem tá por fora, o PH Santos, da última vez que vi, estava nos exterior aí, bicho. Tava aí, fazendo coisas internacionais. Mas como seu papel vem sendo, de certa forma, diluído por novas dinâmicas de comunicação, né? Entre elas, as pequenas telas que agora carregamos nas nossas mãos. Eu sou o PH Santos e no vídeo de hoje eu vou elaborar um pouco mais sobre o poder da TV, que, no meu ponto de vista, ainda continua. Mas até quando? E vou usar as Paquitas e a Xuxa para falar sobre isso. Toda TV tem um fim, mas não essa. Muita gente afirma que a TV perdeu o impacto que tinha e talvez isso seja verdade, mas com ressalvas, eu diria. Eu tenho 2 exemplos pessoais que ilustram muito bem isso. Eu tô no YouTube desde 2016, 2015, 2016. Eu faço podcast desde 2006. Aí já se vão... Vocês lembram de um PH com cabelo aí? Então é essa, hein? Quase 20 anos. Escrevo desde 2005, né? 19 anos que eu escrevo aqui na internet. Só que quando eu dei uma entrevista para a TV local aqui de Fortaleza, isso em 2015, 2014, por ali, eu recebi uma enxurrada de mensagens na época, especialmente de familiares mais velhos, e isso nem foi a minha maior experiência com a TV. Eu tive um podcast chamado Cena Aberta, que era da Globo, e por conta dessa proximidade com a Globo, eu fui chamado para fazer um comercial do Globoplay. Verdade, eu lembro disso. No comercial, inclusive, tava o comediante Paulo Vieira. Isso foi 2021, 2022, por aí, eu não me recordo exatamente. Só que o interessante a notar dessa experiência foi que quando... Lorelai Fox ali, né? O comercial apareceu pela primeiríssima vez, meu celular quase quebrou, quase parou, assim. Não parava de mensagem no WhatsApp. Pô, sabia que eu tenho uma experiência parecida com essa do PH? Uma vez aqui na minha cidade, por anos atrás, eu já era influenciadorzinho de Instagram. Aí uma reportagem local, que é muito comum de acontecer, fizeram uma reportagem sobre isso, né? De tipo, olha, influenciadores, piriri-poró. E sempre que eu já apareci em canais aqui locais, dando entrevista, essas coisas, e a repercussão é sempre assim, a menor possível. Mas no dia que eu apareci numa reportagem da afiliada da Globo local aqui, num jornal que passa às 6h30 da manhã, meu amigo. Meu amigo, naquele dia, o celular também é a mesma coisa. Todo mundo, pô, te vi no jornal. A Globo tem uma penetração muito forte ainda, cara. É muito doido isso. Etc. E não só isso. Praticamente todas as mensagens traziam consigo a palavra sucesso. Agora tá fazendo sucesso, olha aí, estourou, vixe, sucesso. É engraçado isso. Eu acho isso curioso e sintomático. Porque, como eu disse, eu já faço conteúdo há muito tempo. E eu me considero bem sucedido em termos de produzir conteúdo na internet. Eu não tô dizendo que eu sou o melhor, excepcional. Não é nesse sentido. Tô dizendo bem sucedido de uma maneira pragmática. Primeiro, porque eu pago minhas contas com o que faço. Segundo, porque sei o que eu tô fazendo e entendo aqui do traçado desse processo, né? Terceiro, porque eu já fui reconhecido por prêmios pelas pessoas em si. Tem muitos números aqui, muita gente inscrita, aquele negócio todo. E em quarto lugar, eu tenho uma longevidade. O que eu acho que é a coisa mais importante dentro desse meio de se entender bem sucedido nisso, né? Como eu disse, quase 20 anos produzindo conteúdo aqui na internet. Então, minha noção de sucesso, de ser bem sucedido, vem daí. Já publiquei 3 livros, tem mais um a caminho. Mas o curioso nisso tudo é como um comercial de menos de 1 minuto na TV foi capaz de mudar a percepção das pessoas sobre o que é o meu sucesso. Até hoje, quando eu recebo elogios, frequentemente menciono essa minha aparição na TV como um ponto alto. Se não, a citação de alguém da TV. Ah, Maria Beltrão falou que te assiste, bicho, estourou e tudo mais. Enfim. Pô, será que eu fico feliz quando alguém fala assim, Chocolate, coloquei esse seu corte na televisão do trabalho. Eu já fico feliz, eu fico, porra, que maneiro. Quando vocês me marcam me vendo na televisão da sala, eu já falei que o nosso objetivo aqui é um dia estarmos numa televisão de bar. Numa TV de bar. Aí nós vamos estar felizes. O que geralmente faz é associar o valor do meu trabalho
né, a essa validação, a essa chancela da TV. Guardem isso porque eu vou voltar nesse assunto, tá? Paralelamente, né, o ambiente digital, especialmente para gerações mais jovens, tem sido aí o principal ditador do que chamamos de moda, que na verdade é... Olha lá o comentário, é o show que estourou, o Mano Brown tá seguindo, é verdade. Essa semana o Mano Brown me seguiu no Threads. O que pode não significar muita coisa, de repente ele apertou só o botão seguir de volta muita gente, mas, né, de qualquer maneira... Vou curtir esse momento. Cultura, né? Então, seja através de memes, da forma de consumir conteúdo, de se comunicar, de se vestir, de pensar, de perceber o mundo, a influência digital hoje, ela é muito dominante. Até o sotaque das crianças é impactado, como a gente viu com as crianças portuguesas, que adotam cada vez mais o português brasileiro, né? Nesse aspecto, a TV fica para trás. Isso aí eu preciso reconhecer. Mas olhando para o passado, eu ainda sinto alguns resquícios dela aqui no nosso dia a dia, na nossa sociedade. Transformados, é verdade, mas presentes. E esse exemplo que eu trouxe agora é um pouco sobre isso, tá? Assistindo ao documentário sobre as Paquitas, um belíssimo documentário, tá no Globoplay, aliás. Eu fiquei impressionadíssimo com a maneira como ele abrange praticamente todos os temas possíveis, assim, enfim, é um belíssimo documentário. É muito bem montado, tem um roteiro que sempre deixa um resquício pro próximo episódio. Mas o que mais me impressionou nele foi perceber ou relembrar a grandeza da TV. É por isso que eu digo que esse vídeo ele é mais reflexivo do que conclusivo. A conclusão é até óbvia. Em algum momento, o mundo digital vai superar a TV. Cara, a TV é grande mesmo. Eu cheguei a ver o documentário da Xuxa, né? E, mano, quando eles falaram que a Xuxa gravava em um dia 5 programas, porque a agenda era lotada, e ela chegou a ter programas em 4 ou 5 países, eu fiquei, caralho, mano, o tamanho que ela foi, e de fato ela, e obviamente a Globo também foi, né? Mas o que eu acho interessante é olhar para o que a TV foi, para também pensarmos no que o digital é e também naquilo que ele está se tornando, né? Xuxa foi um sucesso no mundo inteiro. Tudo bem, vai, no mundo inteiro não, em boa parte do mundo. América Latina, né? O seu impacto foi imenso, o documentário mostra isso. No Brasil nem se fala, é de ponta a ponta, um dos maiores ícones midiáticos que já vimos assim tranquilamente. E ela é essencialmente fruto da televisão, né? Essa televisão do final dos anos 80, anos 90, etc. A importância das Paquitas nessa reflexão se dá em um episódio bem específico, salvo engano, no segundo episódio, em que as Paquitas, por conta de uma ocasião comemorativa, rapidamente fizeram ali uma música, não elas, né? O Sullivan fez ali a música, compôs e elas cantaram. Na verdade, duas cantavam bem, uma cantava mais ou menos e as outras faziam um pouco de coro ali. A música ser boa ou não também era irrelevante. Ela é relevante. No documentário da Xuxa, ela fala que quando botaram na cabeça a ideia de que ela tinha que gravar um disco, ela chegou, no canto. Aí convenceram ela a ir pra reunião com o Sullivan e Massadas, né? A dupla dinâmica que compôs trocentos hits. E aí ele chegou pra ela e falou assim, canta aí. Ela, mas não canta, ele não se preocupe, deixa comigo. Cara, né? Hits. Quando fui na Argentina em 2022, uma mulher do nada me perguntou numa loja se a Xuxa era gente boa, porque ela amava artista e tinha medo de gostar de uma farsa. Que doideira. Nesse documentário tem até uma cena da Xuxa com muita dor nas costas, né? Dor de coluna, porque fazia uma rotina muito louca. Saindo do hospital ou indo pro hospital, cara, deitada no chão do carro, assim. Cara, que loucura, mano. Isso corrobora mais ainda. E a Marlene arrochando, trabalha. Com essa reflexão que eu tô trazendo. O que importa é que, no dia seguinte que elas cantaram essa música, as Paquitas saíram de coadjuvantes pra, no mínimo, coadjuvantes de luxo. No mínimo. O estrondo foi tão grande que, assim como a Xuxa, as Paquitas passaram a lotar estádios, arrebatar multidões, terem ali a sua imagem tão grande quanto a da tal rainha dos baixinhos, né? As crianças, inclusive, queriam ser exatamente as Paquitas. Não queriam ser a Xuxa, queriam ser as Paquitas, porque assim elas estariam do lado do astro-rei Xuxa, né? Da mesma forma que hoje, as crianças querem ser influenciadoras digitais. É só você sair perguntando. O que a gente tinha na época eram crianças, meninas, sobretudo, querendo ser Paquitas. Então a influência e o poder de comunicação da TV nos anos 80 e 90 criaram, assim, fenômenos tão fortes, tão apelativos quanto hoje são os influenciadores digitais. Mano, eu tava me lembrando, inclusive, galera, vocês lembram que o Silvio Santos, literalmente, ele falava pra galera mandar ideia de pegadinha por carta? Ele falava assim, ó, manda uma carta pra gente aqui, né? Se a sua ideia for usada, a gente te paga R$100, R$300, uma coisa assim. Tanto que o Gugu ficou famoso nisso, né? Porque, segundo a história,
o Gugu mandava muita carta com ideias que eram muito usadas. Aí o Silvio Santos falou assim, esse cara aí é bom, hein? Chama ele aqui. Então, olha como é que os caras ganhavam. Era muito fácil, né, bicho? E como hoje os influenciadores... Inclusive, pra você que é jovem, o Show do Milhão, né? Celso Portiolli também, olha aí, o Celso Portiolli. Foi um dos dois que foi assim. O Show do Milhão também, as perguntas eram enviadas, tá? As pessoas mandavam perguntas. Se elas fossem usadas no programa, dependendo do nível da pergunta, a pessoa ganhava R$50 e tal. Se ela fosse a pergunta do milhão, acho que era R$300, né? Olha aí também. Que doideira. Digitais fazem aí nas redes sociais. Assim como uma ascensão de um Luva de Pedreiro, que é da noite pro dia, as paquitas foram lá, cantaram a música da noite pro dia, ó. Bum! Capa de revista, tanto adulta quanto infantil, assunto recorrente na mídia, todo mundo querendo um pedaço das paquitas, de alguma maneira que você possa entender isso. Repito, elas não se tornaram tão grandes quanto a Xuxa, tá? Mas eu acho justo dizer que no sistema solar, onde a Xuxa é o Sol, elas eram Júpiter, né? Ambos astros gigantes dentro do mesmo universo. Esse lance de querer ser paquita é tão forte que tem um episódio, só vingando o segundo ou o terceiro, que conta a história de uma menina que ia vestida de paquita pro show da Xuxa, mas ela não era paquita, só que ela foi muitos anos vestida de paquita, então ela acreditava que era paquita. Isso faz pensar bastante. E isso transbordava... É tipo, lembra de uma mulher que ia todo o programa do Faustão vestida de Michael Jackson? Você lembra disso? Todo domingo. Aí de vez em quando o Faustão dava moralzinha pra ela, cortava assim pra ela, e ela fazia essas paradas. Outras searas, tá? Saindo um pouco aqui dessa questão do show da Xuxa, das paquitas e etc. Eu lembro fortemente de como, por exemplo, a sessão da tarde influenciava os assuntos na escola no dia seguinte. Se você assistisse Karate Kid, havia uma vontade imensa de sair imitando as lutinhas ou de ficar esfrega suave, Daniel San e etc. O mesmo acontecia com Star Wars, né? Quando o papo se tornava aí sabres de luz, batalhas de naves e tudo mais. Isso também acontecia de uma forma quase jornalística. Eu lembro quando o tal do ET de Varginha virou assunto na minha escola por meses. Assim, acho que um ano inteiro ficamos falando sobre a ET Varginha. O mais interessante nessa subreflexão que eu tô trazendo era... inclusive, olha como é que são os algoritmos. Ontem, do nada, eu lembrei do ET e do Rodolfo, e eu lembrei que eu sabia de qual a música. Eu vou mostrar pra você como se dança pra valer. Não é, sei lá, e nem garrafa, é a dança do ET. Pegue seu amiguinho e chame ele de trocinho. Empurra, empurra pra lá e pra cá, segurando pelo pigolinho. Caralho. Aí hoje de manhã eu acordei e o Instagram me mostrou um vídeo do Geraldo Luiz mostrando como estava a vida do ET. Caralho, que parada. Como a TV conseguia ter esse alcance, essa amplitude, ainda que tivesse assim um certo delay. O que quero dizer com esse delay? Algo era transmitido no dia X, no dia X+1 havia uma certa repercussão social, no dia X+2 a mídia se adaptava a essa repercussão, no dia X+3 uma nova repercussão e assim essa roda ia girando sem parar. Esse atraso de quase um dia fazia com que os assuntos eles parecessem crescer avassaladoramente, mas também com calma, né? Eles tinham um tempo para permear a sociedade. Verdade. Hoje é mais rápido, tem vários assuntos acontecendo e depois aquilo outro, né? Tem esse ponto. A questão é que, assim como hoje, na época, quem não estava envolvido acabava ficando de fora de várias rodinhas de conversa. E tinha outro fator também, que 15 dias depois das discussões, no máximo 15 dias, as bancas de revista já estavam cheias de capas estampando. Cara, e quando eu descobri que a revista Contigo, literalmente o visual dela estético é de qualquer revista americana, cara, que inclusive até hoje virou... Obviamente que hoje tudo virou perfil de Instagram, né? Mas as fontes, cara, tudo copiado, né? Aquele assunto promete. E quando eu descobri que a maioria desses famosos capa de revista não tinha mansão, que a revista Contigo, a revista Caras, na verdade, né? Eles alugavam uma mansão pros caras tirar foto. Eu fiquei em choque, mano. Tendo a aprofundar naquele assunto, nós era inocente, também tinha esse comportamento. De certa forma, a TV pautava a sociedade. A reflexão sobre o que era verdade ou mentira, eu não lembro de ser tão presente. O assunto girava e depois de girar, fim. Era o que a gente tinha e ficava por isso mesmo. Nasciam lendas urbanas, nasciam lendas de fato, mas no final das contas, eu não lembro de ter tanta essa discussão sobre a veracidade das coisas. Se a gente pensar bem, as tão maldosas redes sociais
são até um pouco mais democráticas nesse assunto. Uma mentira, por mais que corra muito, né, talvez até mais rapidamente do que uma verdade, pode ser desmentida com um pouco mais de facilidade. Só que hoje o volume é tão grande, diferente da TV, o volume é tão grande que tem muito ruído acontecendo. E isso, obviamente, não impede que os danos sejam tão fortes quanto acredito que... Aí, ó, quase 90% dos brasileiros acreditam ter caído em fake news. Admitem ter acreditado em fake news. E eu vou falar, eu acho que um jeito da gente minimizar fake news no Brasil é um só. É trazer de volta o gemidão do Zap. Estou falando sério. Ó, eu lembro da pandemia. Aqui na minha cidade tava aquela polêmica assim, o prefeito vai liberar de novo para abrir, porque os donos de academia foram protestar, né, porque queremos a academia funcionando. E aí o prefeito, que um cagão ficou, acho que eu vou abrir aí, não sei. Aí tava aquela polêmica, o prefeito vai abrir, não vou abrir. Aí, cara, a galera fez um fake que era o seguinte, era um PDF, e no PDF no Zap aparece o cabeçalho, né? Então era um PDF da prefeitura falando assim, olha o que o prefeito fez. Quando a pessoa clicava, gemidão do Zap. Aí eu mandei, na sacanagem, pra senhora minha esposa, né? Pensei, ela vai cair no gemidão do Zap. Amigos, ela nem abriu. Ela simplesmente viu o PDF e encaminhou pra todo mundo que ela conhecia. Demorou 5 minutos e ela não respondeu. Eu falei, porra, acho que ela vai abrir só mais tarde, né? Demorou 5 minutos, amigo. Ela veio. Peraí. Minha nossa, não tá nossa! Falando, bicho, pelo amor de Deus, eu mandei isso pra todo mundo. Falei, olha que lição gostosa. Tô falando, temos que trazer de volta o negão do Zap, né? O gemidão do Zap e o negão também. Aqueles que foram causados pela TV na época, né? O distanciamento da verdade sempre existiu quando a gente fala sobre mídia, e aqui eu falo de mídia de uma forma mais ampla, não sobre jornalismo em si. Então, esse distanciamento da verdade e a mídia parece que eles se... Nesse dia o Choco dormiu no show do banheiro. Ah, não, a gente era só namorado ainda na época. Ah, mas eu acho que eu fiz um papel aqui à sociedade. Retroalimenta de alguma maneira, né? Propagandas, publicidade e por aí vai. A mídia, principalmente no campo do entretenimento, nunca teve, e acredito que dificilmente terá, a verdade como um companheiro de quarto, por assim dizer. Ela sempre operou em um campo da distorção para fazer as suas construções, né? Quase ficcional. Mas enfim, os impactos da desinformação, seja da TV ou das redes, continuam sendo devastadores. Essa é outra aproximação que eu faço e eu vou para outro assunto. Eu não sei vocês, mas eu fui criado pela TV. Ou, no mínimo, a TV ajudou muito a minha mãe a me criar. Não à toa, olha só com que eu trabalho hoje, né? Minhas referências de heroísmo, hombridade, sucesso, bondade, maldade, tudo tava na TV. Era com ela que eu passava a maior parte do meu tempo quando eu não tava estudando ou jogando bola. É um comportamento, inclusive, muito parecido com o que acontece hoje em dia com os jovens, que cada vez mais fogem de uma realidade, né? E se colocam dentro das realidades das telas de celulares, tablets, etc., com a conivência dos pais. Coisa que eu sei de onde vem, tá? Por ter sido uma criança que via na TV o que minha mãe, pelo menos pelo tanto que ela trabalhava, não podia me entregar. Então eu não reclamo dessa conivência dos pais. Eu apenas observo isso, tá? Eu tô trazendo como observação. Talvez, e muito provavelmente, eu teria feito igual se fosse pai, né? Se eu fosse o meu pai, eu teria feito igual. Ah, pelo menos na TV ele tá quietinho. Mas é importante também... Cara, esse era o argumento que a gente mais escutava. Eu lembro de escutar isso várias vezes. Não, tá aqui, tá em casa, tá vendo TV. Tá ligado? Entender que eu tive perdas nessa criação. Eu achava que o mundo era o Rio de Janeiro, era São Paulo. Foi preciso uma ressocialização minha de âmbito, de maneira local, para entender as minhas origens, para entender o apego ao meu local, ao meu... Tanto que o filme Xuxa contra Baixo Astral, não é? É a Xuxa indo do Rio Grande do Sul. É a Xuxa contra Baixo Astral? Que o Sérgio Malandro é o príncipe? É esse? Enfim, é a Xuxa saindo do Rio Grande do Sul, indo pro Rio de Janeiro, né? Procurando onde fica a Rua Paissandu. Não é isso? Aí fica perguntando pro pessoal, onde é que fica a Rua Paissandu? E todo mundo, não sei onde é, não sei não. Porra, tu chega no Rio de Janeiro e pergunta onde é o nome de uma rua, caramba. É foda. E aí ela, é Lua de Cristal mesmo, né? E aí ela procurando, perdida, olhando para os arcos da Lapa, ela bate com o entregador de pizza de motoca, que é o Sérgio Malandro. O meu jeito de falar, o meu jeito de ser. Não ter vergonha de onde venho e saber pra onde eu vou. Inclusive, ela encontra, quando ela, por lembrei disso agora, caramba, é muita referência. Quando ela chega no Rio de Janeiro, ela encontra uma galera que tá fazendo como é o nome do negócio? Break, tá fazendo break na rua. E a música era essa assim, ó.
Era só essa frase. DJ, vamos dar um show! Era só isso, cara, repetindo. O cara com aquele tape deck gigantão no ouvido, assim, ó. Caralho, é porque isso passou tantas vezes na sessão da tarde, amigos. O que já é aqui, inclusive. Eu explico. No documentário das Paquitas, tem um trecho muito curioso em que a Xuxa anuncia com grande pompa e ousadia a chegada de uma Paquita paulista. Olha, a primeira Paquita paulista. Quem? Como se fosse um marco de diversidade ali, né, na TV, mais precisamente no show ali dela, que eu acho que se chamava Show da Xuxa. Era, portanto, um Brasil que se tornou brasileiro, se a gente pensar bem a partir dessa TV, vindo de uma identidade muito seletiva e muito parcial. Faltava espaço para outras regiões. Toma aí a Eliana, hein? Você assistiu a Eliana, chat? O Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste. E se a gente pegar bem até mesmo o Sul em si, né? O Sul para além do Sudeste. Em todas as fases que tive que usar a minha voz, isso se refletia, esse assunto voltava. Meu sotaque sempre virou assunto lá no começo, quando foi podcast, quando foi aqui YouTube, sempre. Hoje menos, hoje acho que só mais os mais ignorantes, portanto desinformados, ou realmente os maldosos usam isso contra mim. Mas antes não era maldade, era uma reação natural de quem vinha de uma cultura televisiva que promovia apenas um tipo de Brasil. Participamos, quem viveu os anos 80 e 90, de uma grande ruptura. E toda ruptura tem dores profundas, né? Aí, ó, como é que é? Sim, eu preferia a Eliana à Xuxa. Eu achava o programa da Xuxa muito bagunçado. Mas, de certo modo. Porra, o Melocotão. Cara, o Melocotão era famoso, né? Eu lembro também da musiquinha da Eliana. Era assim, ó. Pra começar o seu dia com disposição. Tchururu, tchururu. Faça um bom exercício de respiração. Tchururu. Eu sabia a música tudo, bicho. Essas pessoas vinham de uma realidade onde a TV moldava a percepção de uma suposta identidade brasileira, que de coletiva não tinha muito, então todo mundo que vinha de fora parecia aí sim um estrangeiro, um não brasileiro, por assim dizer. Por mais que todas as partes do Brasil assistissem àquela mesma TV, dentro dela só existia um tipo de Brasil, e quando existiam os demais eram caricaturados. Eu já falei bastante sobre isso no vídeo O Mito do Nordeste Perfeito. Baita vídeo, esse vídeo do PH é muito bom, inclusive nós assistimos aqui juntos. E vou deixar no card aqui, ó. Se eu lembrar, vou deixar no card pra você. Baita vídeo. Feito. Dá uma olhada nele, que acho que vai ficar mais claro. Onde eu quero chegar com esse assunto? É porque isso demonstra como a TV ainda existe como símbolo. Ela tá presente, sim. Assim como o iPhone. A gente tem ali o ícone da bateria sendo uma pilha, ou o símbolo do telefone sendo um aparelho de gancho, que não é um celular, né? Hoje a TV, ela assume esse caráter simbólico e eu acredito tão forte quanto já teve no passado. É como se ela hoje validasse um sucesso já conquistado em outros meios, como se materializasse algo que no contexto digital é mais imaterial, né? Com essa trajetória de grande massificação, desse grande poder de introjetar ideias na cabeça das pessoas, dessa identidade Brasil. Pelo menos para minha geração e talvez mais uma ou duas gerações à frente, a TV ainda tem um poder de chancela, um carimbo, quase nostálgico às vezes, mas ainda assim um poder de consolidação de imagem. Isso mostra que, apesar de sua queda... Eu acho que só a nossa geração e mais uma, tá? No máximo, tá? E apesar do digital ter, no mínimo, conseguido rivalizar em termos de amplitude, a TV continua sim exercendo um certo fascínio, uma certa ideia de Brasil. Um fascínio mais simbólico do que prático, mas ainda presente. É quase como uma medalha para aqueles que se destacam em outras áreas da comunicação e entretenimento. Usando isso como exemplo que eu falei agora, veja como o Casimiro Miguel, um grande comunicador criado pela internet, reforçou ainda mais a sua presença ao criar a Cazé TV. Ele não foi para a programação de canais de TV tradicionais, é fato, mas ainda assim escolheu incorporar o conceito de TV ao seu nome. Isso levanta uma questão interessante. Por que ele precisou dessa chancela TV? O que justifica o sucesso de Casimiro, além do dinheiro e da evidente habilidade de comunicação que ele tem, é o fato, então, de ele ter se transformado numa espécie de TV. Entendo. Eu, inclusive, acho que isso foi, obviamente, uma jogada proposital, porque quando ele se tornou Cazé TV, foi ali às vésperas da Copa, que eles transmitiriam, e acho que era mais fácil passar pra massa a ideia de programação, tá ligado? Então, se eu chamo de TV, passa a ideia de programação frequente, acontecendo o tempo todo. É bem por aí, né? Como a Dia TV, né?
Percebe que tem uma certa contradição? A TV que perdeu relevância, especialmente nos anos 2000, né, na criação de mídia. Apesar de que eu acho que cá entre nós, eu acho que usar o prefixo aí, o sufixo TV, eu acho preguiçoso, na verdade. Eu acho que... Eu gosto, por exemplo, dos que usam o Play, por exemplo, como o Globoplay usa aí, tá? Eu acho que não necessariamente você precisaria usar o TV para dar ideia de programação. Eu acho que é preguiçoso, mas, né, cada um sabe de si. De figuras mitológicas dentro da sociedade brasileira, dentro do entretenimento brasileiro, ainda serve como uma espécie de validação. Mesmo sendo uma figura digital, o Casimiro se apropria da linguagem televisiva, da ideia de ser uma TV para consolidar ainda mais a sua imagem. É como se, apesar de a TV ter perdido o monopólio de influenciar a cultura, ela ainda oferecesse uma validação simbólica e muito, muito, muito poderosa. Então, de certa forma, esse passado que tanto menciono talvez não tenha realmente passado. Tudo isso que eu tava falando, de como a TV funcionava e etc. É um passado que não passou, que tá passando, ou que talvez... Mas o chat tá discordando de mim, o chat tá falando que gosta de TV. Então talvez eu esteja errado, né? Nem passe. No máximo foi modificada, essas percepções foram transformadas. A TV, como a gente conhecia, perdeu um pouco da sua força, mas a sua lógica, o modo de construir grandes figuras continua presente. Só que agora, noutra... Ó, bom argumento ali, ó. TV funciona para os não digitais. Outras plataformas. Casimiro é um exemplo disso, como eu disse, né? A TV, enquanto esse agente de consagração, é talvez a mídia que melhor se reinventa. O rádio se reinventou, é verdade, o podcast tá aí para provar isso, né? Mas será que alguma outra mídia teve e tem o poder que a televisão um dia teve e ainda demonstra ter ali e acolá, mesmo que de forma mais sutil? Os jornais se adaptaram aos portais online. As revistas talvez até encontrem um espaço no Instagram e no Twitter, sobretudo enquanto fofoca e massificação de informação simples, mas nada se compara ao impacto da TV. A TV ainda parece ser o ponto final, o destino almejado por todos esses meios, seja de uma maneira direta ou seja, como eu disse aí no exemplo do Casimiro, de maneira indireta. A questão é, até quando? E aí eu vou pro desfecho dessa minha reflexão por agora. Olha aí a garota do Fantástico. A gente está a galope rumo ao próximo estágio da comunicação e do entretenimento, onde tudo é cada vez mais descentralizado, essa é a palavra-chave, descentralizado, sem que uma única mídia ou plataforma precise validar o que é relevante ou não. Se formos fazer um exercício de futurologia para imaginar qual será o próximo meio de chancela, nessa chancela para as massas, eu estaria que algo que a TV conseguiu entregar de forma única, quase assim, de forma muito singular, comunidade, o senso de comunidade que vai vingar, além de todas as mídias que a gente tem hoje. É justamente por isso que eu mencionei aquela questão da identidade brasileira. Um Brasil que talvez não fosse o mais autêntico, mas ainda assim o que tínhamos, né? Fruto desse sentimento de comunidade amplamente exacerbado, porém limitado pelo alcance da TV. Essa busca por uma identidade coletiva fez com que a TV atingisse o auge que atingiu. No entanto, hoje, com a comunicação cada vez mais descentralizada, nenhum outro meio parece capaz de alcançar o mesmo nível de poder unificador. E sabe, isso é um ponto curioso, porque tá aí, ó. A internet, por descentralizar com vários canais, seja de canais de vídeo vertical, horizontal, os canais de internet ainda não conseguem, e talvez até porque publicitariamente não é interessante. Qual é o lance, né? A internet ensinou a galera a nichar, que é, você vai falando com cada vez grupos mais específicos para no fim das contas você se destacar. A televisão conseguia, obviamente as que queriam, porque nem todas faziam isso, eu vou dar de novo o exemplo da Globo, quando elas queriam, elas conseguiam dar passar uma ideia de unificação de país. A Globo tentou fazer isso e vem tentando ao longo do tempo, que é, olha só, nós transmitimos pro Brasil e nós tentamos trazer para todo o Brasil aspectos de regiões do Brasil. Então, quando você mostra lá um traço cultural /religioso de uma região do Brasil, eu estou mostrando para todo o Brasil. A internet ainda não faz isso com tanto... Como é que eu vou dizer? Com tanta intencionalidade. Até porque, obviamente, a televisão tem um poder econômico, né? Os grandes canais monstrão. Mas eu acho que a força da TV ainda está aí. Em talvez... Claro que os caras erram pra cacete também, tá ligado? Mas nessa tentativa de mostrar aspectos culturais do Brasil. De fazer isso com muita frequência, tá ligado? E no sentido de, tipo assim, olha esse aspecto cultural. E num sentido de apresentação, tá?
Olha só como isso funciona, olha só como é, olha só, tá ligado? É uma coisa que eu vejo muito, assim, pelo menos que é a minha percepção. Outras palavras, nenhum meio em si faz as paquitas, e as paquitas, para se fazerem, precisam estar em vários lugares, em várias formas, e ao final ser chancelada ainda, mesmo que em resquício do que foi um dia pela TV. Eu trago como exemplo a abertura das Olimpíadas de 2024. Antigamente, o papo provavelmente seria exclusivamente sobre a qualidade da cerimônia, sobre o empenho da França, de Paris, né, em realizar aquele evento. Só que as discussões não ficaram restritas a isso. Elas se expandiram para além disso, inclusive para debates sobre quem teve a melhor transmissão. Isso aconteceu porque, por mais que o assunto tenha sido unificado, ou seja, muita gente estava assistindo a mesma coisa, no caso a abertura, a transmissão foi fragmentada. Twitter, Instagram, YouTube, rádio e a própria TV. E cada plataforma tinha uma dinâmica. Cada plataforma oferecia uma perspectiva diferente. Se a gente pegar o Twitter, Instagram, oferecia os memes, não era tanta informação. O YouTube estava transmitindo de fato, mas com outro tipo de comentário. O rádio estava tentando transparecer aquela ideia e com uma grande dificuldade ali de traduzir algumas coisas, né? Com voice-over por cima e etc. E a TV fazendo muito parecido com o YouTube e vice-versa. Eu, por exemplo, eu fiquei mudando entre Globo, Sport TV e Casa TV. E percebi como tiveram dificuldades, todos, em comunicar coisas muito simples, como a referência ao quadro A Liberdade Ganhando o Povo, a sua representação durante o evento, ou até mesmo em falar sobre a banda Gojira, que transita entre o mainstream e o underground, e por isso essa dificuldade, né? Mas se Gojira tivesse na TV brasileira, será que eles teriam essa dificuldade? Se arte, sobretudo a Liberdade Ganhando o Povo, que tá no Louvre, né? Num local de honra do Louvre, será que se passasse na TV brasileira teria essa dificuldade? Não teriam. Então por isso que eu faço essa briga. De fato, eu lembro que teve essa discussão do tipo da capacidade, da baixa capacidade, de certo modo, dos apresentadores, e aí foi uma crítica que a Casa TV levou muita, que é a mesma crítica que o Podpah toma, tá ligado? Que é o despreparo para comunicar esses detalhes numa transmissão que podem enriquecer uma transmissão, mas que os caras por estarem despreparados, simplesmente fazem um silêncio, que foi o que aconteceu na Casa TV em muitos casos, né? Ou falam, muda de assunto, tá ligado? Muda de assunto e não explica uma coisa que daria um bom contexto. Eu lembro que eu assisti a transmissão das Olimpíadas de Londres no Sport TV. E o cara que tava na transmissão da abertura, eu não vou lembrar o nome dele agora, ele tinha sido locutor de rádio durante muito tempo, de rádio FM. E ele trabalhava como locutor esportivo. E por ter trabalhado como rádio FM, e as Olimpíadas tinham sido em Londres, então a abertura teve muita presença de música pop, tá ligado? David Bowie, essas coisas todas. Mano, o cara tinha referência pra tudo, mano. O cara tava brilhando e ele falava, meus anos como locutor de FM estão me ajudando muito. Então, tipo assim, ficou legal de ver. O cara manjava de tudo. Então, esse despreparo muitas vezes, e aí você faz isso com preparo, obviamente, né? Você tendo os seus profissionais preparados, é que podem transformar uma transmissão melhor ou pior. O problema que eu acho é isso. É que os caras muitas vezes estão acostumados no dia a dia do futebol, que é só estatística, que eu acho às vezes até paia, né? Estatística morta, né? E aí quando chega num evento como esse, que para além da estatística esportiva tem muito o caldeirão cultural, eles não estão prontos. Brincadeira aqui pra gente refletir, tá? Inclusive, Gojira já falou sobre o Brasil, né? Gravou aqui no Brasil, mas não faz parte da nossa cultura. O heavy metal, thrash metal, power metal, quer que seja. E olha que na Casa TV eu acho lá o Luizinho muito bom. Eu cheguei a ver uma vez ele mostrando o caderninho que ele tinha. Ele fazia um caderninho para as transmissões com trocentas referências. Isso é preparo. De novo, o Luizinho é muito bom, né? Tipo, não é qualquer um. Mas a gente sente muitas vezes em outros caras, os caras vão empurrando, mano. Vão empurrando mesmo. E reconhecer. O lance do cara é o futebol e tchau, obrigado. O resto, ele vai só fazer, bonito, paia, legal. Essas outras figuras que vão para além. De novo, se tá na TV, seria sucesso. O que quero dizer com tudo isso aqui? Além do evento em si, a maneira como ele foi comunicado virou tanto assunto quanto a própria apresentação era o assunto em si. O que reforça... A TV mandou R$5. Oi. Esse rapaz não era do Rapadura Cast? Lembro de Sim. ver alguns vídeos dele. Ele participava do Rapadura Cast.
A ideia de que a descentralização traz novas questões, algumas boas, algumas ruins. A MTV talvez tenha sido aí o primeiro grande exemplo de fragmentação dentro da própria TV. Que Caetano Veloso sempre chamou de MTV. Enquanto nos anos 90 a Globo, outros canais, quer que seja, sobretudo os abertos, dominavam o cenário com uma programação pensada para um público geral e familiar, a MTV apostou em algo completamente diferente. Ela tinha uma linguagem irreverente, ela era voltada para um público mais jovem, mais urbano, conectado à música, à cultura pop, e aí a emissora sinalizou que havia espaço para conteúdos segmentados, mostrando que o público não era uma massa homogênea de maneira alguma, como a TV mostrava. O interessante é que, antes da MTV, a televisão funcionava de maneira muito focada. Os programas focada não, né? Na verdade, centralizada e generalizada. Focada não, generalizada. Os programas buscavam atingir o maior número de pessoas possível. Era um canhão que atingia mas atingia vários, e isso criava uma certa uniformidade nos conteúdos. Mas a MTV rompe com essa lógica, oferece algo que falava diretamente com um grupo específico, mas muito influente, né, que eram os jovens, e esse foi um marco que pode ser visto como o início da fragmentação que eu tô falando agora. Mas a MTV nesse tempo, tá? Pelo menos da época que eu me lembro, a MTV era boa pra caralho. E eu tô falando nem de nostalgia, não. As informações que os caras traziam... Eu vou falar pra vocês. Tinha um programa que passava 3 da tarde, que era do Gastão Moreira. Era um programa de rock. Eu vou falar pra vocês. Ele ficava falando de banda de rock que eu não conhecia. Mas, mano, ele falava de uma banda de rock e trazia trocentas informações sobre aquela banda de rock, mano. Então, assim, eu via aquilo e falava assim, caralho, os caras conhecem mesmo. O cara falava assim, pra você que gosta de banda tal, que não sei o que, tem referência da banda tal. Os caras traziam muita referência, tá? Tinha um outro programa que passava, tipo, às 8 da noite, que era o Território Nacional. Que era basicamente... Eu adorava a abertura do Território Nacional, tá? Que era uma câmera seguindo uma galinha. Bem no estilo Cidade de Deus. Achava maravilhoso. Que foi lá que eu, inclusive, vi o clipe do Skank fora do Fantástico, né? Que era o Garota Nacional. Foi lá que eu vi o clipe do Ana Maria, né? Entre outras coisas. Então, os caras tinham muita referência, mano. Os caras traziam contexto. Que é assim, que é assado, que piriri, pororó, piriri. Então... Eles eram muito bons, mano. A TV e o digital oferecendo programas e conteúdos cada vez mais nichados, diferentes, porém que se retroalimentam. Tanto que nomes que já eram sucessos na MTV, assim, Marcos Mion é um exemplo disso. Não digo nem essa versão agora do Marcos Mion. O Marcos Mion já era um grande sucesso, mas quando ele foi pra TV Band, salvo engano, não me recordo agora, mas quando ele foi pra TV, pum, um estouro, né? Assim, vários outros da MTV. Ou seja, foi um movimento prenúncio do que viria a acontecer com o aumento, a ascensão das plataformas digitais, onde a segmentação de... E o Marcos Mion mesmo fala isso. Ele fala quando ele foi pra Record, ele teve essa conversa com o diretor, que falou assim, irmão, se tu quiser crescer, tu vai ter que mudar um pouco o seu jeito de ser, porque agora você vai falar pra família brasileira, né? Que foi a mesma proposta que fizeram pro Rafinha Bastos. O Rafinha Bastos fala isso e ele não topou, né? Quer ser esse cara mais tiozão e tal. Fazer que nem o Raul Gil, sentado do lado de uma criança e fala, e quá que você tuba. Aí a criança fala, e quá, aí ele cai no chão e bota o pezinho pra cima. Essa é a TV brasileira. O público se tornou, aí sim, a norma. Mas eu repito, toda essa segmentação desaguando na TV. E isso concorda com a ideia de que a descentralização da comunicação é o próximo passo, porém essa descentralização vai ter que desaguar em algum canto para ganhar sua chancela. E dentro dessa discussão, um ponto recorrente é a afirmação de várias pessoas de que, em determinado assunto eu não abro mão da TV. Eu não abro mão da minha plataforma favorita quando o assunto é esse daqui. Então esse senso de comunidade ainda persiste, seja em relação à TV como ela era, a TV como é agora, ou a comunicação como será no futuro. Isso me leva a pensar que a descentralização vai, na verdade, fortalecer ainda mais o senso de comunidade no próximo veículo que tentará ocupar ou conseguirá ocupar o espaço da massificação. Ao invés de um veículo central que tudo unifica, que tudo domina, teremos muitas plataformas que, cada uma à sua maneira, criam comunidades específicas, criam comunidades muito profundas ao redor de cada tema, de cada assunto específico ou de uma figura. Seremos, portanto, espectadores mais monotemáticos ou, em outras palavras, especializados e com o mundo menos aderido, esse mundo que está ao nosso redor.
maior. O que é outra contradição, porque a internet tudo pode, agora torna-se o local onde só aquele assunto poderá ser possível. Hoje em dia todo mundo tem uma voz, mas poucos são ouvidos. E isso é uma inversão em relação ao passado. Antes a TV era a única voz e todos eram obrigados a ouvi-la. E as poucas vozes que estavam ou que entravam nesse meio passavam por uma barreira de entrada assim absurda. Era um mar vermelho muito difícil de atravessar, cheio de tubarão. A televisão tinha o poder digital que era relevante, com um certo delay, como eu disse, mas controlando sempre a narrativa, muito forte em absolutamente todos os aspectos. O polo se inverte. Por isso que se diz que tem uma contradição, porque como assim comunidade é o que vai massificar as coisas para a comunidade? É aí que está o grande ponto. Se antes a TV chancelava o que era importante, no futuro, acredito, serão as comunidades e os nichos que darão a chancela ao que estará nas telas. E assim, a partir do que está nas telas, volta para o lado de lá. Então essa descentralização que eu estou falando significa que o poder de decisão sobre o que tem relevância não estará nas mãos de uma mídia única, mas sim distribuído entre vários grupos que juntos moldarão o que aparece nas telas e o que é considerado relevante dentro daquele espectro de assunto. E isso, obviamente, tem seus perigos, tem suas questões, suas características. Eu convido outras pessoas a falar mais sobre, mas trago luz a um ponto específico que combina com esse meu recorte. Se hoje estamos cada vez mais polarizados em qualquer assunto, desde a política até a simples questão de gostar ou não de um filme, é provável que o próximo veículo de massa se alimente mais ainda dessa nossa capacidade de nos separar, de nos agruparmos, porém separados. Então, em vez de antigamente que nos unificava, por mais que a partir de uma mentira, né? Diferente do que foi a Globo lá na ascensão das Paquitas, dizendo que, a concepção de sucesso é essa menina loira, é esse universo colorido com um forte sotaque carioca. Então antes a gente era unido em relação a isso, porém unido. Hoje somos cada vez mais separados e, portanto, cada vez mais não em pé de guerra, mas tendo que criar certos acoplamentos para a gente dar certo em alguns aspectos da vida. Assim como o ritual de sentar ao redor da fogueira para ouvir histórias dos mais velhos e etc. morreu, o Byung-Chul Han fala isso muito bem sobre a morte dos rituais, acho que é assim o nome do livro. O ritual de se reunir a partir de um assunto único para o Brasil, esse está em estado terminal. Ao mesmo tempo, o conteúdo existe. O conteúdo até vira assunto, mas a forma como esse conteúdo é falado, abordado, conversado, não. Seja a abertura das Olimpíadas ou novela, ou até mesmo um possível contato com vidas alienígenas, cada pessoa absorve apenas uma fração da história. E aí, a partir dessas frações, dessas metades, nos segmentamos cada vez mais, nos descentralizamos cada vez mais e ficamos cada vez mais distantes também. Isso traz um dilema que me faz pensar bastante, mas sem conseguir, repito, uma conclusão definitiva. O que é melhor, afinal? Estarmos descentralizados, comendo cada um o que queremos, ou estarmos unificados sob uma premissa de uma identidade coletiva que nunca existiu de verdade, mas que de alguma maneira pautava a partir de um ponto só. Em outras palavras, a identidade Xuxa, né? A identidade Paquita. Vale mais a gente estar unido nessa identidade única, porém irreal, do que se pensa de Brasil, ou é melhor estarmos descentralizados e com núcleos cada vez mais distantes? Talvez. Eu tendo a concordar que estarmos descentralizados é muito melhor. Eu acho que esses grandes mastodontes de comunicação, eles são cruéis, porque eles ocupam um espaço que 10 podiam ocupar. Talvez a resposta mais bonita seja a de sempre nos unirmos, né? Apesar das diferenças, é importante nos unirmos. Só que ao refletir sobre como essa identidade coletiva me feriu enquanto indivíduo e sujeito, eu sinto que a descentralização pode ser a resposta mais adequada. Só que ao mesmo tempo, a descentralização é o que estamos vendo acontecer a olho nu. Seus impactos são palpáveis aí pra gente na política, na sociedade, em todos os aspectos. Como pode uma figura só, um assunto só, uma maneira só, fazer esse Brasil todo ser um Brasil? Ou estamos fadados, melhor dizendo, a sermos uma nação de várias nações? É porque mesmo na época da TV, o que a gente tinha era só uma comunicação que ia pro povo e não tinha de volta, não tinha o feedback do povo. O povo não tinha literalmente voz para poder ter contrapontos em relação àquilo que era dito, e hoje o que a gente tem com as mídias sociais é uma comunicação sem regras, né? Muito bem
muito bem exploradas pelos políticos safados que estão jogando o jogo sujo. Repito, eu não tenho respostas claras, duvido que vocês tenham, dando aqui a minha opinião de futuro. A descentralização é o que vai guiar o próximo veículo de massa, seja as redes sociais, seja a TV, seja alguma coisa. Bom comentário aqui, do Will, Mas isso de cada vez mais separados em nichos de consumo é coisa do capitalismo, não é nem exclusividade da internet. Olha a TV fechada, né? TV de futebol, TV de gente pelada, TV de documentário, TV de filme. É verdade, isso realmente não é uma novidade que veio com a internet, não. Isso já aconteceu mesmo, né? Que ainda nem surgiu, mas essa descentralização, ao que eu entendo, vai criar comunidades e a partir de criar essas comunidades, vai tornar essas comunidades super autossuficientes e, portanto, um Brasil cheio de núcleos cada vez mais diferentes. E para concluir um pouco mais sobre esse assunto, os comentários estão abertos para continuarmos essa conversa, porque eu não sou maluco de cravar como que isso será ou deixará de ser. Aproveita também os comentários, me conta como era a sua relação com a TV, compartilhem suas histórias, suas experiências, e para os pais e mães, como que vocês enxergam as A minha relação com a TV, PH, é que eu adorava Power Ranger e odiava Cavalo de Fogo. Gerações de hoje em dia, seus filhos, filhas, se relacionando com a mídia, com o entretenimento, com a comunicação, com a informação, né? Eu acho que dá um papo bem interessante. Aproveita, já deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um forte abraço em vocês e tchau. No PHzito. Mais uma vez nos fazendo refletir sobre as coisas. E aqui também você já sabe, né? Se inscreve neste canal, que aqui tem vídeo de segunda a sexta. Beijos e tchau, obrigadito.